Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, venha iluminar o seu entendimento, para que você possa discernir as coisas materiais das coisas físicas, as coisas materiais das coisas espirituais, as coisas físicas das coisas espirituais. Então, se o Espírito Santo não conduzir a nossa mente, nós vamos ler as Sagradas Escrituras e entendê-la de forma física, de forma mundana, de forma materialista. Mas se nós tivermos a direção do Espírito Santo, ele vai nos fazer entender, ver a grandeza das revelações espirituais que ele dá para todos os verdadeiramente interessados em conhecer a sua vontade. Eu estava lendo aqui o texto de Lucas, capítulo 13, nos primeiros versículos, que diz assim: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam a Jesus dos galileus, cujo sangue Pilatos Pilatos misturara com os seus próprios sacrifícios. Eu estou lendo de uma forma assim mais fácil, mais simples, para vocês pegarem o espírito da palavra. Então, houve uma festa em Jerusalém e Jesus tomou conhecimento que os discípulos vieram para ele e falaram-lhe: Senhor, Pilatos estava fazendo sacrifícios para os seus deuses. Mas havia também galileus que faziam sacrifícios para Deus. E o que fez Pilatos? Mandou os soldados matarem os que faziam sacrifícios para Deus. Então, Jesus, respondendo para aqueles que lhe falaram isso, ele disse assim: vocês pensam, em outras palavras, vocês pensam que esses galileus que foram sacrificados, cujo sangue misturou-se com o sangue dos sacrifícios idólatras de Pilatos, vocês pensam que eles eram mais pecadores por terem sofrido tamanha injustiça? Em outras palavras. Entende, minha amiga, meu amigo? Então, Jesus foi indagado com respeito àquelas criaturas que padeceram na mão de Pilatos, e eles estavam fazendo sacrifícios para Deus. E então Jesus disse: eles morreram e vocês acham que eles eram mais pecadores porque morreram, porque foram sacrificados, do que os outros que não fizeram, digamos, sacrifícios? Jesus disse: não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
todos. Aí, repete, Jesus dá uma outra lição, no mesmo tema. Aí ele diz, vocês lembram daquela torre de Siloé que caiu? A torre de Siloé caiu e matou todos que estavam ali construindo aquela torre? Você acha que aqueles que morreram naquele desastre eram mais pecadores, mais culpados do que todos os homens que habitavam ou que habitam em Jerusalém? Jesus diz, não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Em outras palavras, às vezes a gente vê desastre, e a gente está vendo isso, às vezes não, isso é diário, todo dia, toda hora, todo momento, nós temos um noticiário aí escrachando as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão se matando, as pessoas que estão sendo mortas, as pessoas que estão sofrendo acidentes, que estão sendo vítimas de desastres ecológicos. A gente tem visto isso, não é verdade? Isso aí é comum hoje em dia. Você liga a televisão, você vai na internet, todo mundo comenta. E aí o que as pessoas pensam é o seguinte, bem, se aconteceu isso com elas, certamente essas pessoas eram mais pecadoras do que eu, porque eu não estava lá, eu não sofri essas tragédias. Só que Jesus está dizendo, não, eles eram pecadores, e se vocês não se arrependerem, vocês também são pecadores. Não vem com essa história de que os que estão sofrendo estão sofrendo por causa dos seus pecados. E os que não estão sofrendo, aparentemente, não estão sendo dizimados, não estão sendo acidentados, que eles são mais justos? Não! Todos, de igual modo perecerão, se não se arrependerem. Quer dizer, se não houver o arrependimento, todos perecerão. É isso que Jesus está falando. Se a pessoa diz, eu mereço ou não mereço, não interessa. Todos nascemos no pecado. E por isso todos precisamos nos arrepender. Todos nasceram no pecado. Todos nós. Todo ser humano nasce no pecado. Porque carregam o DNA de Adão e Eva, que caíram em pecado, que por causa do seu pecado toda a terra ficou contaminada. E as gerações de pessoas ficaram contaminadas. Os animais foram contaminados. Tudo corrompeu na terra por causa do pecado de Adão e Eva. Então todos nós nascemos em pecado. Então Deus, pela sua misericórdia, compaixão e amor, ele enviou Jesus, ele deu o Filho dele para resgatar aqueles que se arrependerem. Aqueles que reconhecem que são pecadores. Realmente eu pequei, realmente eu sou um pecador. Não adianta religião, não adianta fazer a obra de Deus. Se a pessoa não se arrependeu, para entrar no reino de Deus, você tem que se arrepender. Então, a pessoa, se ela não se arrependeu e faz a obra de Deus, faz o que os outros estão fazendo, copia, imitam, se elas não se arrependerem, elas vão perecer também. Todos vão perecer. Jesus diz aqui, não, ele disse, não. Aqueles que sofreram com a queda da torre de Siloé, aqueles que foram sacrificados por Pilatos, nenhum deles era mais pecador ou menos pecador do que vocês que estão falando comigo agora. Na verdade,
se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Então, minha amiga e meu amigo, você tem que ter consciência do seu pecado, para você, então, se arrepender. Porque se você não tiver consciência de que você é uma pessoa pecador, como é que você vai se arrepender? E sem arrependimento não há remissão de pecados, não há perdão. Como é que a pessoa vai ser perdoada se ela não reconhece que pecou, que errou? Não é verdade? Não é isso que as pessoas gostam? Fulana falhou comigo. Se ela não vier falar comigo e dizer, olha, eu errei, me perdoa, se ela não fizer isso, eu não vou perdoar. Não é isso que as pessoas falam por aí? Não é isso que a reação das pessoas é assim? Você me fez mal, então, se você não pedir perdão pelo mal que você me fez, eu não vou te perdoar. É o que a gente vê aos montes. Ora, exatamente isso acontece do ser humano, da raça humana em relação a Deus. Ele quer perdoar. Aliás, ele providenciou o sacrifício que resolve todo tipo de pecado. Todo. Mas as pessoas têm que reconhecer que são pecadoras. Mesmo que elas não tenham matado, roubado. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não adulterei, eu não roubei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não estuprei, eu não matei ninguém, enfim, eu vivo a minha vida comum. Claro, eu tenho uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, alguma coisinha assim, uns erros. Isso é coisa de todo mundo, é coisa de todo mundo. Todos erraram, todos pecaram. Todos pecaram. E todos carecem de perdão. Mas o perdão de Deus só acontece quando a pessoa reconhece que ela é pecadora. Quando se fala assim, quem é que quer entregar a sua vida para Jesus? As pessoas estão prontas para entregar a vida para Jesus. Mas se elas não se arrependerem dos seus pecados, o que adianta entregar a vida para Jesus? Elas vão seguir Jesus com os pecados no seu corpo. Elas têm que se libertar do seu pecado. Elas têm que ser perdoadas. Mas para serem perdoadas, elas têm que se arrepender. Eu posso falar isso porque eu experimentei esse tipo de situação na minha juventude. Desculpa, dá licença. Eu já falei, mas vale a pena repetir aqui, que o texto diz muito a respeito. Quando eu era jovem, 16, 17, 18 anos, essa juventude, você sabe como é que é. Você que já teve essa idade, enfim, você sabe muito bem. Então, nós tínhamos os nossos pecadinhos, as nossas coisinhas erradas que a gente fazia. Não tenha dúvida, todos nós fazemos, todos nós cometemos pecados. Mas como era? Eu não roubava, eu aprendi a não roubar, eu aprendi a ser honesto, eu não adulterava, eu não era sequer casado. Enfim, eu não era um assassino, não era um drogadito, eu não era uma pessoa do mal. Não, eu vivia a minha vida para casa, para o trabalho, de casa para o trabalho, para a escola, enfim, é assim. Mas eu era um pecador terrível, porque o meu maior pecado era não reconhecer que eu era um pecador, por menor que fosse, eu era um pecador. Eu carecia de perdão. Enquanto eu não reconhecesse, enquanto eu não visse os meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, enquanto não aconteceu isso, não houve arrependimento. Enquanto não houve arrependimento, tampouco houve certeza da minha salvação, porque Jesus está pronto para perdoar todos, mas todos que reconhecem os seus erros, os seus pecados.
Eu sei que, gente, as pessoas não gostam, a sociedade não gosta que se fale em pecado. Sabe por quê? Muita gente não gosta que fale em pecado. Por quê? Porque são pecadoras. Todo mundo quer esconder, maquiar os seus pecados. Mas é isso mesmo. Se não houver perdão, não há salvação. Mas para haver perdão é preciso que a pessoa reconheça que ela é pecadora. Você é minha amiga e meu caro amigo, que tem esse pensamento, eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém. Se eu não puder ajudar, eu também não faço. Não vou atrapalhar a vida de ninguém. Não quer dizer, você é pecador. Todos nós nascemos no pecado. Aí eu vinha levando a minha vidinha. Eu ia na igreja, o pastor perguntava quem é que ia entregar a vida para Jesus. Eu estava lá com a mãozinha levantada, o braço levantado, e enfim. Até a Esther fala, que conversava com a mãe dela, mamãe, aquele rapazinho ali não entende nada, coitado. Olha só, toda vez ele está levantando as mãos, está aceitando Jesus como Salvador. Jesus é Salvador apenas uma vez, mas ele toda vez. Ela comentava isso com a mãe dela. E realmente, porque não havia em mim o arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. Jesus fala assim, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Diz ele, todos de igual modo perecereis. Quer dizer, as pessoas que estão morrendo nas guerras, as pessoas que estão sendo assassinadas, as pessoas que estão sendo acidentadas, as pessoas que estão perdendo a vida nas estradas, as pessoas que estão sendo, enfim, vituperadas, as pessoas que estão, enfim, as pessoas que estão gemendo neste mundo, estão morrendo, gemendo e morrendo, ou sofrendo com uma doença. Elas não estão sofrendo porque elas eram pecadoras, não. Todos somos pecadores. Jesus estava dizendo para eles, olha, elas não estão sofrendo, elas não estão pagando, não, pelo sofrimento. Não, eu morri para perdoar você, para ter o poder de perdoá-lo. Mas você tem que se arrepender. Do contrário, não há como eu perdoar você. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que não considera que é pecadora? E essas pessoas que sofrem, que morrem nas estradas, nas guerras, crianças martirizadas, a fome, o desespero, gente morrendo de fome, de frio, elas não são mais pecadoras do que as pessoas que estão numa boa. Não. Todos pecaram. Por isso, todos carecem do perdão de Deus. Mas o perdão de Deus só acontece quando as pessoas creem em Jesus, fundamentam, lembra que falamos da pedra? Fundamentam suas vidas sobre a rocha que é Jesus. Fincam as suas vidas em Jesus, vivem em Jesus. Jesus disse, se vós estiverdes em mim. Quer dizer, quando a pessoa fundamenta a sua vida em Jesus, alicerça a sua vida, ou seja, sua casa espiritual em Jesus, Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, a minha lei, as regras do reino de Deus estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas se a pessoa não se arrepende de seus erros, dos seus pecados, como é que ela pode ser perdoada? Não tem perdão. Se ela morrer sem se arrepender, não tem perdão para ela. Tenha sido boas ou más, não importa. Deus não julga de acordo com a bondade da gente. Não são os bons que vão ser salvos. Não. É isso que Jesus está falando. Tanto os bons quanto os maus, todos vão perecer se não se arrependerem. Se o mal se arrepender do seu mal e confessar Jesus como seu Salvador, ele vai ser perdoado. Se o bom não confessar Jesus, não se arrepender e não confessar Jesus
como o seu Salvador, ele vai perecer. Então, vamos entender bem a química da salvação. É assim, a salvação é pela fé. E essa fé, ela vem de Deus. Deus nos dá essa fé. Deus nos dá a força, o poder de crer. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, ele nos salva. Mas nós temos que nos arrepender. É o que Jesus está falando aqui. João Batista pregava o batismo de arrependimento. Jesus pregou o batismo de arrependimento. Que quer dizer, você se arrepende dos seus pecados, é batizado nas águas conscientemente, e aí sim, o Espírito Santo vem sobre você. Os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre você. Entendeu, minha amiga? Portanto, Deus não usa o critério, aquele merece, aquele não merece, nada disso. Não tem esse negócio com Deus, eu mereço, não tem isso. Eu faço ou me esforço para fazer a obra de Deus. Mas não é por isso que eu vou ser salvo. Não é isso. O que me faz ser salvo é viver afastado do pecado. Eu fui perdoado e sou perdoado e continuarei sendo perdoado enquanto eu tiver simancol, enquanto eu tiver juízo para, meu Deus, me perdoa. Não é isso na oração do Pai Nosso que nós aprendemos? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou perdoa as nossas dívidas ou pecados, como perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que pecaram contra nós. Então, no que eu perdoo, eu também sou perdoado. Mas eu reconheço que mesmo fazendo a obra de Deus, eu não sou perfeito. Não sou. Eu cometo erros, falhas, porque eu ainda estou vivendo nessa casca de barro, nesse vaso de barro. O que há dentro de mim é puro ouro, é o Espírito Santo, mas o meu corpo, a minha carne é barro e está sujeito a erros e falhas. E por isso, todos os dias, eu falo para vocês, eu oro o Pai Nosso, e eu oro e digo, Senhor, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos. Todo dia eu estou pedindo perdão a Deus. Porque, digamos que eu não tenha feito nada, mas por questão de consciência, meu Deus, de repente eu errei, pequei, fiz algo que eu não sabia e não estou consciente, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero estar sempre com a minha conta zerada, a minha dívida zerada com Deus. Mas para isso, eu tenho que estar permanentemente vivendo dessa forma, com a minha consciência inclinada ao arrependimento daquilo que nós vivemos e falhamos durante a nossa caminhada. Então, minha amiga e meu caro amigo, de repente eu estou falando isso para você ter consciência do porquê que às vezes você já fez das tripas coração e não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porque de repente você não se arrependeu, você é uma pessoa boa, caridosa, bondosa, faz caridade, enfim. Mas você tem pecados. E você sabe. Sim ou não? Quem tem pecado, quem tem culpa no cartório, tem consciência de que tem culpa no cartório. É ou não é? O fato de você ter medo, por exemplo, você tem medo de encontrar uma pessoa que você fez mal, mostra que você tem pecado lá. Você fez mal, então você tinha que, que se redimir com a pessoa que você fez mal. Não é verdade? Pois bem, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele perdoa, mas a pessoa tem que ter essa consciência de se
arrepender, de se arrepender. Porque se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Uns perecem de acidentes, outros perecem de doenças, outros perecem dormindo, outros, enfim. E há quem não pereça, há quem parece que está numa boa, não tem pecado nenhum, mas também vai perecer. Cedo ou tarde vai perecer. Todos perecerão, todos morrerão, todos passarão para a eternidade. Ninguém vai ficar para a semente. Mas aqueles que se arrependem, então estes, por exemplo, o ladrão na cruz, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, ele no último momento diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele estava se arrependendo, ele estava dizendo: me perdoe, Senhor. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro não deu a mínima e pereceu. Então o outro foi condenado e esse ladrão foi o bom ladrão, digamos assim. Esse foi perdoado na última hora. Mas às vezes a pessoa não tem tempo para se recompor com Deus. Não tem tempo para pedir perdão. Às vezes a morte vem estupidamente. Então é bom que a gente esteja em dia com Deus. Isso é muito importante. Você sabe, é como uma dívida, né? Jesus fala aqui em dívida: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, na oração do Pai Nosso. Então, quando uma pessoa está com uma dívida, ela fica louca. Se ela é honesta, se ela é íntegra, se ela é verdadeira, se ela é sincera, ela não quer carregar aquela dívida, ela quer pagar. É ou não é? Pelo menos eu sou assim, eu penso assim. Eu fico incomodado de ficar devendo algo a alguém. Eu quero pagar, eu não gosto de ficar devendo a ninguém nada. Não é por orgulho, não, é por questão de ética, é a minha consciência. Eu sou assim. Então eu pago antes, bem antes de vencer a data. Então, por quê? Porque eu quero estar com a consciência leve. Assim é com Deus, minha amiga e meu amigo. Se você quer ter paz, pague as suas contas com Deus. Resolva os seus problemas com Ele, que é pedir compaixão ao Senhor Jesus, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e Ele vai remover a sua má consciência. Ele vai limpar a sua conta, vai zerar a sua conta com o Pai, e você vai viver em paz. Por isso que próprio Deus diz, ele diz: os ímpios, quer dizer, os pecadores, não têm paz. Por que eles não têm paz? Não têm paz porque são pecadores, têm dívida comigo. Mas se o pecador reconhece Jesus como seu Senhor, ele se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como Filho de Deus, o seu Salvador, então aquela pessoa é perdoada. Ela é perdoada. E Deus, então, não considera mais o seu passado. Então ela entra em paz. Ela tem paz na sua alma. Ela tem paz consigo mesma. Ela tem paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Agora, se ela está em dívida com Deus, ela não tem paz. Enquanto não pagar suas dívidas, enquanto não resolver, ela vai sofrer as consequências, que é o que Jesus fala aqui com esses galileus que foram sacrificados por Pilatos quando estavam fazendo ofertas, sacrifícios para Deus. Eles não eram, digamos assim, menos dignos do que os outros que não pereceram. Todos perecerão se não houver perdão. Mas para que haja perdão, tem que haver
arrependimento. E arrependimento não é você sentir, não é um sentimento, é uma atitude, é uma decisão que você toma. Eu reconheço os meus pecados. Meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu sou pecadora. Me perdoe. A pessoa errou comigo, mas eu errei também para com ela. É assim. A gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque tem 4 apontados para nós. É ou não é? Então, amiga e amigo, pense bem. Jesus disse: se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Essa é a palavra para hoje, para que você coloque a sua conta em dia, pague os seus débitos para com Deus, com as pessoas que você errou, enfim, fique livre e você vai ter paz. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.